não consigo imaginar hoje uma possibilidade de quedas fortes nas taxas de juros por conta de uma diretoria indicada pelo Lula. Será uma diretoria mais propensa a reduzir os juros do que ter uma postura mais austera. Isso me deixa preocupado, sim. O caso turco, que sim é um alerta para o Brasil, para mim está mais distante no tempo. Mas se a gente pudesse pensar entre Brasil, Turquia e Argentina, o destino mais próximo do Brasil, ou o risco maior, seria algo como Turquia. E só depois a Argentina, que é algo bem mais desastroso. É incomparável esse tipo de ruído de entrevistas e falas do presidente do Banco Central com as falas do Lula, com a sua retórica, as investidas. É incomparável. Então dizer que essa desvalorização foi pelo Roberto Campos Neto, não. E não concordo. Que falar demais e dar muita entrevista tampouco contribui, concordo. Mas que foi isso a causa de depreciação? Não, não foi. Começando mais um Responde as perguntas que vocês me enviaram na área de membros aqui do canal e também no nosso Instagram no dia 11 e 10 de julho, quarta e quinta-feira. Como sempre, muitas perguntas. Vamos logo a elas que eu tenho que organizar tudo aqui em casa para poder sair de férias, viagem. Vocês logo saberão para onde, porque eu farei vídeo nas férias também. Eu falo férias entre aspas. A gente acaba aproveitando viagens para também produzir conteúdos bacanas. Mas vamos lá, primeiro aqui. Você não acredita que a recessão nos Estados Unidos pode não vir desta vez, contrariando todos os indicadores? Sem dúvida que essa é uma possibilidade. Economia é um organismo complexo, vivo, dinâmico, e talvez por mais que a gente tenha muitos indicadores que ainda sinalizam uma probabilidade maior de recessão, talvez ela não aconteça. E essa é uma hipótese, é uma possibilidade que a gente precisa manter ela aberta. Não dá para simplesmente descartar, não, isso não vai acontecer porque a história nos mostra outra coisa. Pode ser que não aconteça. Então, sim, estou tranquilo quanto a isso porque eu não tenho uma aposta no meu patrimônio, nos meus investimentos, na ocorrência de uma recessão. Por isso que é importante sempre dissociar o que é uma probabilidade de cenário dos seus investimentos, de como você aloca o seu capital. Porque se eu estivesse apostando que vai ocorrer uma recessão e isso não acontece, aí eu posso acabar perdendo mais dinheiro do que deveria. Então, é nesse sentido que é preciso entender cenários prováveis, mas como você se posiciona, para sempre se beneficiar ou se machucar menos, independente do cenário. É sempre naquela ideia de antifragilidade, ter mais a ganhar do que a perder. Como funcionam as ferramentas e os superpoderes dos investidores institucionais, o que é o famoso painel da Bloomberg e o que podemos ver lá? No filme Big Short, A Grande Aposta, um dos grupos consegue um ISDA. O que seria isso? ISDA é International Swaps and Derivatives Association. Para quem nunca assistiu o filme A Grande Aposta, que tá aqui o livro, ó, The Big Short, é aquela cena em que o Jamie e o outro investidor, que eu me esqueci o nome agora, mas eles vão atrás deste acordo, o Master Agreement, para fazer parte do ISDA, porque é uma associação que permite que você tenha acesso a instrumentos financeiros, a derivativos, alavancagem e um mercado de balcão que é mais restrito a grandes investidores, portanto você consegue fazer apostas muito mais sofisticadas, estruturas financeiras mais complexas e alavancagem que sem um acordo como esse, sem ter acesso a isso, você não conseguiria. É por isso que eles foram atrás de um ISDA. Sobre o Bloomberg, esse Bloomberg ele está acessível a qualquer mortal que quiser gastar mais de $2.000 por um terminal, mas ele é fantástico, honestamente. Tem tudo que você quiser, essa é a verdade. Então, para quem opera mercado, para quem é trader é espetacular, para quem gosta de dados macro, faz análises fundamentalistas, macroeconômicas, é espetacular. Tem tudo de tudo. Então, é dados econômicos, estatísticos, de tudo que é país, desde os tempos mais remotos, lá dos primórdios, é impressionante. Então, é uma ferramenta poderosíssima como banco de dados. Para quem também opera mercado, tem, assim, quem precisa de informação em tempo real, de liquidez, giro financeiro de ativos, enfim, e é todos os mercados do planeta. É um negócio impressionante. Então, o Bloomberg é um terminal muito poderoso. Então, acho que é isso. Então, os investidores institucionais têm acesso
a instrumentos financeiros mais sofisticados, a estruturas mais complexas, a alavancagem, a mais capital, coisa que o investidor comum acaba não tendo. E esse é um dos motivos também, para quem gosta de operar, é operar fora do Brasil, porque lá você tem, claro que hoje, pelo próprio aplicativo da XP, com a Liberta Investimentos, tem acesso a muitos ativos, mas operar a bolsa mesmo, especialmente quem é trader, aí tem que estar lá fora, é o ideal, que você tenha um mercado inteiro para operar. Aqui uma pergunta: STF mandou confiscar os bitcoins de quem participou da manifestação de 8 de janeiro. Nossa privacidade cada vez mais em risco. Primeiro, eu não tenho ciência dessa notícia, não sei se é correta o fato que está aqui na pergunta, mas a possibilidade técnica de que isso ocorra é plenamente possível. No momento em que você tem ativos em posse de terceiros, no caso uma corretora de cripto, de Bitcoin, se há uma ordem judicial, há um bloqueio judicial, assim como acontece numa conta bancária, facilmente acontece numa corretora de Bitcoin também. Então, seja por esse fato ou por algum outro, a possibilidade técnica do bloqueio está aí. Então, é entender o risco que você corre quando deixa os bitcoins custodiados numa contraparte. Já que o assunto é dólar, quando você diz em dolarizar patrimônio, você diz estritamente em compra de dólares para deixar em uma conta no exterior ou outros investimentos? Poderia explicar melhor para alguém que quer dolarizar o seu patrimônio? Com certeza. Como sempre, eu recomendo que você converse com os assessores da Liberta Investimentos, link aqui na descrição do vídeo, porque pode abordar o seu assunto específico, o seu caso, suas necessidades. Mas não, quando se fala em dolarizar patrimônio, é uma estratégia macro de tirar dinheiro do país, de ter ativos em moeda forte em outra jurisdição. Essa é a ideia por trás. Mas uma vez feita a dolarização, uma vez feita uma remessa, como você vai investir esse dinheiro, onde você vai alocar, aí é o passo seguinte. Mas a ideia não é assim deixar parado numa conta bancária, não é esse o objetivo. Mas quais ativos você vai alocar? Bom, aí depende de conversar com o seu assessor, de você também entender qual a sua necessidade, objetivo, patrimônio, enfim, são questões muito pessoais que precisam ser pensadas e aí decididas. Aqui pergunta que sempre acontece, mas é importante falar: quão longe o Brasil está de uma argentinização? Eu entendo que o Brasil está relativamente longe, porque seriam necessários vários passos, revogação de leis, retrocessos, muita coisa precisaria acontecer para a gente voltar num nível Argentina. Eu digo voltar porque nós já estivemos lá. Então, revogar a autonomia do Banco Central, é permitir financiamento do Banco Central, do Tesouro Nacional pelo Banco Central, é aumentar o endividamento público externo, é diminuir reservas internacionais, é permitir mais interferência do executivo no Banco Central, nomeação de diretor, tirar presidente, destituir o presidente, indicar um novo presidente, baixar juros amarretada. Sim, controle de capital, é tanta coisa que precisaria ser revertida, avanços que precisariam ser revertidos, que é por esse motivo que eu digo que nós estamos longe. Mas claro que o déficit fiscal não anima, preocupa, essa vontade maior de gastar, de não reduzir em nada o gasto público, ou o mínimo possível, nem tocar nesse assunto, e todo o foco é apenas na arrecadação, ignorar os riscos de uma dívida elevada e querer redução amarretada de taxa de juros. Nada disso anima e claro que preocupa, mas para irmos de volta ao nível Argentina, precisa muito retrocesso, por isso que acho que estamos longe. Não quer dizer que eu fico tranquilo, baixo a guarda, esquece, não vai acontecer. Mas pensando nas probabilidades de ocorrência desse evento, eu entendo que elas são mais baixas ainda hoje em dia. Apesar das investidas, apesar da retórica, há uma blindagem legal, institucional hoje maior que impede esse tipo de aventura heterodoxa à la Argentina. A redução populacional no mundo é uma ameaça a quem deseja viver dos rendimentos dos seus investimentos? Eu entendo que não. Primeiro que não é uma queda vertiginosa de todas as nações, algumas enfrentam sim maiores problemas, mas é preciso entender a dinâmica do ativo, para quem você está emprestando ou que ativo você tem, qual é o tipo de rendimento que ele lhe gera, para aí você ter uma análise mais criteriosa. Eu sei que muita gente olha pela ótica do investimento
imobiliário, por exemplo, no Japão, tem sim algumas regiões das cidades que os imóveis perdem valor porque tem muitos desocupados, porque caiu a população, ela está em declínio, mas aí é preciso analisar a dinâmica de cada um. A partir dessa premissa que a redução populacional é algo mundial, que isso afeta o rendimento de todos os ativos, aí eu não concordo. Olhando caso a caso, talvez isso se aplique em algum local específico. Ainda não consegui entender muito bem o que houve na França. Como a esquerda conseguiu virar o jogo tão rápido? Qual a diferença da Le Pen para a direita mais tradicional que defende a família, a propriedade privada e os valores base? O que explica tantos jovens franceses defendendo as crenças da esquerda? E por último, conseguirá Macron continuar a governar diante do quadro de divisão que se instalou lá após as últimas eleições? Boa. Primeiro, o que aconteceu? Por conta do resultado do primeiro turno, que foi uma vitória esmagadora e até inesperada da direita, da Reunião Nacional, que é a coalizão da Marine Le Pen, isso fez a esquerda e centro-esquerda, os centristas, Macron, arquitetarem uma resposta estratégica e fizeram então uma grande frente republicana e tiraram alguns candidatos que tinham um risco maior de perder no segundo turno para não pulverizar, não fragmentar o voto anti-direita. E aí foram menos candidatos desses da coalizão de esquerda, Nova Frente Popular e os Juntos, o Ensemble do Macron, para disputar o segundo turno, e eles foram muito exitosos nessa estratégia, porque conseguiram ganhar mais cadeiras aí na Assembleia Nacional no segundo turno, mas não a ponto de ter a maioria. Então, Nova Frente Popular saiu vitoriosa, foi quem mais teve assentos, depois os Juntos do Macron, e em terceiro lugar ficou a Reunião Nacional. Ainda assim, a Reunião Nacional cresceu muito comparada com eleições passadas. Então foi ainda assim uma vitória. Agora, qual a diferença da Le Pen para a direita tradicional, que defende a família, a propriedade privada, etc? Nas questões de valores, de costumes, o que seria mais esse tipo de política de visão, eu não sei nem dizer quais são as grandes diferenças. Mas no que diz respeito a políticas econômicas, aí sim a direita da Le Pen ainda assim é muito intervencionista, ainda assim acredita num Estado inchado, mais propensa a cortes de impostos, mas não a corte de gastos. Então, possivelmente, poderia levar a um déficit maior, mesmo que fosse pela via de corte de impostos, que é benéfico para a economia, mas se isso gera um déficit, vai gerar desconfiança, vai gerar uma disparada nos rendimentos dos títulos soberanos, possivelmente maior endividamento, então não é uma medida economicamente prudente. Portanto, o que a gente tinha com os cenários que se desenhavam era o status quo, a ingovernabilidade, a paralisia governamental era positiva, porque não geraria déficits maiores, por qualquer via que fosse. O segundo cenário menos pior era da direita representada pela Reunião Nacional da Marine Le Pen. E o terceiro resultado, que seria o mais catastrófico, e aí sim a nova Frente Popular, que aí sim é a esquerda mais radical, mais gastadora, com propostas assim, tão estapafúrdias e esdrúxulas de 90% de imposto de renda, umas loucuras. Esse era o cenário mais negativo, que também não se materializou ainda. Agora, será que o Macron vai conseguir governar? Será que vai conseguir formar um governo? Por hora, ele está conseguindo se manter no poder. Estrategicamente, ele foi muito inteligente. Usou da democracia para se manter no poder. A democracia funcionou para os políticos, não para quem queria se sentir representado por outra política no governo, na Assembleia Nacional. Mas aí são coisas da democracia e cada país tem a sua forma. Mais uma que é sobre por que tantos jovens franceses defendem as crenças da esquerda. Primeiro, via de regra, historicamente, os jovens são mais propensos às políticas muito idealistas e equivocadas da esquerda. Soam bonitas, mas que na prática só trazem tragédia e problemas. Essa é a verdade. Mas isso é uma questão histórica no mundo, mas na França existe uma vertente, uma tradição mais à esquerda muito forte de muito tempo, não é de agora.
Eu não costumo gostar tanto dos termos esquerda e direita, porque em muitos países, tanto esquerda quanto direita, no campo econômico, são tão intervencionistas, que a gente pode dizer que são socialistas, quanto o outro lado. Acho que é um termo pouco rigoroso para a gente entender os recortes ideológicos e as políticas de cada uma das plataformas. Vamos lá. Na sua opinião, qual o tamanho do impacto verdadeiro sobre a nova gestão do Banco Central, com ela sendo indicada pelo Lula? Eu não prevejo uma calamidade já em D0 com a presidência agora indo para o Galípolo. Essa é a probabilidade maior. Sai Roberto Campos Neto, entra Galípolo, e tem mais 3 diretores que o Lula indica ainda esse ano para o Copom, mas até o fim do mandato, 8 dos 9 membros do Copom terão sido indicados pelo presidente Lula. O que isso vai fazer de fato? Eu não consigo imaginar hoje uma possibilidade de choques abruptos, de quedas fortes nas taxas de juros por conta de uma diretoria indicada pelo Lula. O que sim eu entendo que, marginalmente, será uma diretoria mais propensa a reduzir os juros do que ter uma postura mais austera. Isso me deixa preocupado, sim, mas não seria algo a ponto de derrubar a taxa de juros 0,5% além do que estão prevendo, do que está sendo sinalizado, para atender uma demanda política, um pedido, uma interferência do executivo. Eu não vejo isso acontecendo com muita probabilidade, não. O risco existe? Sim, mas não entendo que será dessa maneira. Mas, marginalmente, será uma diretoria mais propensa a reduzir juros, além do que seria indicado para a nossa situação macroeconômica e fiscal. Talvez como foi o Tombini lá atrás. Agora, se isso acontecer, as respostas, os desequilíbrios, a desconfiança será precificada. O dólar vai disparar, juros longos também, e talvez isso suscite uma reação e uma contenção do Banco Central. E eles vão perceber, não dá pra gente pisar demais no acelerador, vamos ter que ir com calma. O que me leva a uma outra pergunta que tem aqui sobre o risco do Brasil ir na mesma direção da Turquia. Eu acho que ele é bem menor. Porque hoje nós temos essa blindagem de política monetária, de indicação dos membros da diretoria do Banco Central, os membros do Copom, e algo como o que houve na Turquia com o Erdogan, que demitiu vários presidentes do Banco Central, que ordenava, de fato, redução na marra de taxa de juros, coisa de reduzir 2% numa reunião, 5%. Hoje, isso é muito mais improvável na economia brasileira. Então, o caso turco, que sim é um alerta para o Brasil, para mim está mais distante no tempo. Mas se a gente pudesse pensar entre Brasil, Turquia e Argentina, o destino mais próximo do Brasil, ou o risco maior, seria algo como Turquia. E só depois a Argentina, que é algo bem mais desastroso. Assisti um vídeo de um economista dizendo que a culpa pela desvalorização do real é do presidente do Banco Central, pois ele não deveria ficar concedendo entrevistas, deveria ser apenas técnico. Disse ainda que o BC não está intervindo para segurar a disparada do dólar. Boa, vamos lá. Primeiro, eu concordo com as críticas de que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, dá muita entrevista e fala bastante, e até pouco tempo vários membros do Copom também, outros diretores do Bacen, e eu discordo dessa política. Eu também vejo isso acontecer lá fora com o Fed e acho equivocado, acabam gerando também mais ruído. Então, eu concordo que contribui para gerar mais ruído. Agora, é incomparável esse tipo de ruído de entrevistas e falas do presidente do Banco Central com as falas do Lula, com a sua retórica, as investidas, cada declaração que ele tem dado é incomparável. Então dizer que essa desvalorização foi pelo Roberto Campos Neto, não. Eu não concordo. Que falar demais e dar muita entrevista tampouco contribui? Concordo. Mas que foi isso a causa de depreciação? Não foi. E aí intervir no câmbio, honestamente, eu acho que não é o melhor. Eu publiquei um vídeo na quinta-feira, eu tô gravando ainda na quinta também, sobre ataque especulativo à nossa moeda,
que isso é algo que alguns aventaram e que eu discordo, mas o ponto é que essa disparada do câmbio que teve recentemente, o dólar subindo, é muito por conta dessa desconfiança pela perda de credibilidade e insegurança gerada pela retórica do Lula. Não é por fundamentos macroeconômicos que sugerem um câmbio muito mais desvalorizado. A gente não tem uma dívida externa muito elevada, a gente tem uma conta corrente deficitária? Tem, mas não é nenhum absurdo. O financiamento externo ainda é suficiente. Temos amplas reservas internacionais. Então o câmbio está disparando ultimamente muito pela expectativa gerada por falas desastrosas que estão ameaçando o futuro da política monetária, o futuro do Banco Central, mas não é um problema em D0. Portanto, o Banco Central intervir nesse cenário de depreciação, volatilidade, que é quase que unicamente gerado por declarações desastradas, atrapalhadas, estapafúrdias, eu não acho que é o caso. E como se provou certeiro, porque logo depois o câmbio desabou. Lula fechou o bico e o câmbio desabou. E ainda falaram sobre contingenciamento de despesas de 26 bilhões para o orçamento desse ano. Como a Argentina está conseguindo manter o peso relativamente estável frente ao nível absurdo de inflação que ainda tem? Impressão minha, o PIB está crescendo em dólar apesar de cair em peso. O PIB caiu neste primeiro semestre na Argentina, isso já era esperado, fruto de todo ajuste fiscal brutal que o Milei está realizando na Argentina. Sobre o câmbio, ele tem se desvalorizado recentemente, chegou a tocar 1.460 pesos por dólar nessa semana, então ele tem se desvalorizado e até está abrindo a chamada brecha cambiária, o dólar oficial e o dólar blue, então que é o dólar paralelo. Essa diferença aumentou, o ágio, isso é ruim, mas a inflação, ela é o resultado passado. Quando a gente vê a leitura da inflação agora, são os preços que aumentaram no último mês, ou nos últimos meses. O câmbio se desvalorizando representa a inflação futura, porque logo que o câmbio se desvaloriza, impacta todos os preços da economia, tudo que é importado, insumos, derivados, medicamentos, derivados do petróleo, tudo é impactado por um câmbio desvalorizado. Então, quando o câmbio se deprecia, isso é inflação futura contratada, é a moeda se desvalorizando, que vai resultar em preços em alta. Os preços que agora registram 200 e tantos % de inflação no último ano é por conta da desvalorização passada, não a atual. Essa atual ainda pode machucar mais à frente. Por isso que eu, em parte, eu discordo dessa política cambial do Milei, não concordo que ele ainda segure o câmbio, ele está com política de tabelamento, enquanto tem um regime de câmbio oficial e tem dólar paralelo, ele está segurando o câmbio de forma artificial. E eu discordo dessa política, acho que é contraproducente. Deveria logo soltar o câmbio e unificar as taxas. Uma única taxa de câmbio, como é em qualquer economia. Se não existe demanda grande por real, isso quer dizer que o real brasileiro é inflacionário? Não, ele é inflacionário porque a oferta de real costuma ser maior que a demanda, por isso que ele perde valor ao longo do tempo. Mas não é que não existe demanda grande, existe demanda dentro da nossa economia, mas fora do Brasil, aí realmente a demanda é mínima, para não dizer inexistente. Com taxa de juros altas, as pessoas não tendem a emprestar dinheiro para o governo, por que então o governo socialista está reclamando de uma taxa de juros alta? Porque ela é ótima para quem aplica o dinheiro, mas é péssima para quem tem que arcar com o custo da dívida. Eu investindo num título que rende 12%, excelente. Mas o emissor desse título, aquele que se endivida, tem que pagar juros de 12%, é ruim. Então, é nesse sentido que o governo reclama, porque pesa no orçamento público. O ideal seria uma taxa de juros menor. O ideal seria uma taxa de juros real. E para isso precisamos de um déficit menor, uma dívida menor, para permitir uma queda sustentável da taxa de juros. Mas se a taxa de juros segue subindo, isso não vai atrair mais dinheiro. Depois de certo nível, juros no patamar mais elevado, na verdade, sugere até um risco maior, porque aí, cara, o governo não vai nem conseguir pagar uma dívida com juro tão elevado. Então, passou de certo patamar, aí já traz mais preocupação e não atrai mais capital. É uma linha tênue. Suíça seria uma alternativa ao dólar? Pode comentar um pouco sobre a situação do país? Muito pouco, porque em termos de ativos, é uma economia muito pequena, poucos ativos denominados em francos suíços. Tem algumas empresas, sem dúvida. Em termos de setor imobiliário, é um país muito pequeno. Então, é um mercado de capital muito menor do que
o americano. Então é difícil ter tantos ativos investíveis na Suíça. Mas o franco, como moeda para apenas manter uma liquidez, aí pode ser uma posição, mas é muito especulando na força da moeda e não tanto nos ativos do país, que é diferente. E mais uma pergunta aqui sobre reforma tributária, teve várias, acabei agrupando, mas, assim, decepcionante, é revoltante o que a gente está vendo aí, a tramitação, as pressas da regulamentação da reforma tributária, e agora que a gente está vendo de fato a reforma tributária sendo parida, porque a gente sabe o quanto que é a alíquota, que em princípio é esses 26,5%, que vai ser a segunda maior do planeta, ninguém imaginava algo diferente, mas aí o número de exceções que disparou, e aí os substitutivos de última hora, uma peça de 500 páginas que foi apresentado segundos antes da votação final, e ninguém consegue nem ler nada, assim, aí é o descaso, o deboche com o cidadão brasileiro, com o eleitor, porque realmente é inadmissível que a gente trate de um tema tão importante que vai impactar os próximos anos, as próximas décadas, as próximas gerações, e aí se passe num regime de urgência que o Arthur Lira quer passar em 45 dias. Assim, honestamente, é um escárnio. Isso não pode ser dessa maneira. Espero que não passe, isso seja revisto. Há uma iniciativa de retirar esse regime de urgência para que haja um tempo adequado de debate sobre essa matéria, porque é fundamental para o futuro do país. Já vai ser uma reforma tributária muito aquém do que gostaríamos. Vai simplificar bem menos do que gostaríamos. Não vai reduzir carga tributária. E ainda assim vai trazer mais exceções, mais complexidades, mais incertezas futuras. Pô, aí realmente não dá. Mas enfim, Brasil, sendo Brasil, como diz aquela velha máxima, sempre jamais perdendo uma oportunidade de perder uma oportunidade. Espero que a gente rompa com esse paradigma, pelo menos nessa reforma tributária. Espero ter gostado de mais um Responde, espero que aproveitem o domingo com seus amigos, suas famílias, espero que tenham lavado as louças e desejo a todos então um ótimo final de semana. Que mais? Acho que é isso, né? Quem não assistiu o vídeo sobre o ataque especulativo do real, vou colocar ele aqui, assista. Se inscrevam no canal, ative o sininho, compartilhem e voltamos no próximo. Valeu!